me chamo Mirtes Dantas, eu sou uma mulher branca de 62 anos, tenho cabelos grisalhos na altura dos ombros, nesse momento eles estão presos, eu uso um óculos de armação semi-ovalada, cor-de-rosa, eu estou vestindo uma blusa vermelha, atrás de mim existe uma parede, eu estou gravando essa aula na sala, no meu consultório, a iluminação está um pouco, está clara, mas um pouco... Boa tarde, meu nome é Juísa, sou da turma 47, tenho cabelo loiro, a pele clara, uso óculos, atrás de mim tem uma parede branca com quadro verde. Olá, pessoal, eu sou a Mirtes, estou no grupo com o Carlos e com a Juísa. Nós vamos falar sobre a linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores e na construção dos conceitos científicos. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o desenvolvimento humano, o processo de aprendizagem e o papel da linguagem na construção da subjetividade, especialmente a partir da perspectiva da educação inclusiva. Vamos pensar sobre como nos tornamos sujeitos a partir da cultura e como o professor pode mediar esse processo por meio da linguagem e de práticas pedagógicas intencionais. Vamos juntos? O desenvolvimento humano não é apenas um processo biológico, né? Ele se dá principalmente nas relações que se estabelece com o outro. Desde o nascimento, nós nos ligamos ao mundo por meio da linguagem dos nossos cuidadores. É a cultura que nos forma como sujeitos sociais. Essa formação se dá no cotidiano, por meio das nossas interações, nossas trocas de afetos, trocas de experiências. E a linguagem que ouvimos, que aprendemos a usar, estrutura o nosso pensamento e as formas como nos compreendemos. Esse processo começa muito antes da criança falar as suas primeiras palavras. O olhar, o gesto, a entonação da voz, tudo isso já comunica e já nos insere em um mundo de significados. A linguagem, nesse sentido, não é apenas uma ferramenta para nomear objetos, mas para construir sentidos e nos constituir como pessoas. Por isso, compreender o desenvolvimento humano é também compreender que ele acontece em meio à diversidade. Cada pessoa tem uma história, um corpo, uma maneira única de estar no mundo, e isso é ainda mais evidente quando nós falamos de inclusão. A linguagem precisa acolher essa diversidade e dar lugar à subjetividade de todos. A escola, então, é um espaço privilegiado de construção de subjetividades. É nela que muitas crianças têm seu primeiro contato com o mundo social, mais amplo, com outras formas de falar, outras formas de pensar e de agir. Quando esse espaço reconhece e valoriza a pluralidade dos modos de existir, ele contribui para o desenvolvimento integral de todos. E é importante destacar que o desenvolvimento humano, ele não segue um único modelo ou um cronograma. Ele é singular e ele é relacional. Por isso, as práticas educativas que respeitam os ritmos, as formas de expressão, as experiências prévias dos sujeitos são fundamentais para promover o pertencimento e o engajamento com a aprendizagem. Quando o aluno chega na escola, no seu primeiro dia de aula, ele já traz as experiências que ele viveu até ali, a sua subjetividade está presente. Então, a escolarização tem que pensar sobre isso e ter como objetivo respeitar, né? Respeitar essa singularidade, respeitar essa individualidade, respeitar cada aluno que ela recebe dentro da sua singularidade, dentro do seu jeito único de ser.
desde a comunicação, o olhar, o gesto, a linguagem, ela tem que ser acolhida. A escola é um espaço de construção de subjetividades. Dentro da escola, o aluno vai passar a viver experiências, fazer trocas, se relacionar de uma forma única e singular como ele é. Então, esse desenvolvimento que é singular e relacional, ele vai estar pautado nas relações sociais, no diálogo, nas trocas, né, no acolhimento. E essas práticas educativas que vão ser desenvolvidas na escola, então, ela precisa respeitar esses ritmos, essas diferentes formas de expressão e promover o engajamento do aluno e o pertencimento, a sensação de pertencimento, independente de quem ele seja, independente de qual seja a sua experiência até aí, a educação inclusiva, ela deve ajudar, né, proporcionar que o aluno se sinta pertencente e que ele se engaje no seu próprio processo de aprendizagem. Bom, considerando isso, nós temos que lembrar que nós somos seres capazes de atenção voluntária, né? A gente tem a capacidade de memória lógica, a gente tem o pensamento abstrato e a gente é capaz da comunicação simbólica. Esses processos, que são chamados de psicológicos superiores, eles não nascem prontos. Eles se desenvolvem nas relações, mediados por signos, e especialmente pela linguagem. O Vygotsky nos mostrou que tudo o que é primeiro social pode se tornar interno se for mediado adequadamente. Então, ele nos mostrou que que uma criança, por exemplo, ela aprende a esperar a sua vez no jogo porque um adulto ou um colega organiza essa regra. Aos poucos, essa capacidade de autocontrole passa a ser interna, e isso vale para tantas outras funções, como planejar, refletir, organizar as ideias, né? Então, na escola, essa mediação, ela é fundamental. Por quê? Porque é por meio dela que as crianças vão passar dos conceitos espontâneos, adquiridos na vida cotidiana, para os conceitos científicos e sistematizados que a escola vai trazer. O conceito de árvore, por exemplo, pode começar com a imagem de uma mangueira no quintal, né? Mas ela se amplia quando esse aluno compreende que a árvore é uma planta, que tem o caule lenhoso, faz parte de uma cadeia ecológica, e pode ser classificada em espécies. Então, essa passagem do real, né, do potencial que o aluno tem de conhecer uma árvore, de ter lá uma mangueira, por exemplo, no quintal da casa dele, para o conhecimento real, vai ser intermediado ali pelo professor, e aí ele vai atuar dentro da zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito que o Vygotsky trouxe, que quer dizer exatamente isso, né? É uma potência que se transforma numa realidade. Então, o professor vai mediar o aluno por meio do conhecimento que ele já traz, que ele já conhece, e transformar esse conhecimento do senso comum, esse conhecimento do dia a dia, vamos dizer assim, num conhecimento sistemático e organizado, de uma forma que ele vai, então, ter o conhecimento acadêmico, científico, né? E isso só vai acontecer se o professor compreende a importância de escutar, de perguntar, de problematizar e estimular o pensamento do aluno. O conhecimento, ele não se constrói. Então, a gente, às vezes, ouve muita frase, eu vou passar, eu passei tal conteúdo, o professor passou. Não. O professor, ele não vai passar, não vai transferir, ele vai construir junto com o aluno por meio do diálogo, por meio de trocas significativas, ou seja, trocas que tenham significado para o aluno dentro do que ele já traz, né? Aí sim o professor, então, vai escutar, problematizar, estimular o pensamento desse aluno, de forma que ele vá ressignificar, reorganizar, internalizar o novo conhecimento, né? Então, é importantíssimo o papel do professor. E a linguagem nesse processo, ela tem um papel não só de um meio de comunicação, é também meio de
constituição do pensamento, da memória, da identidade. Então, esses processos psicológicos superiores, eles também se manifestam de formas diferentes em cada sujeito. Então, uma criança com deficiência, por exemplo, ela pode demonstrar atenção e memória por meio de recursos visuais ou de movimentos. A forma como ela vai demonstrar que aprendeu, que internalizou, que memorizou, ela pode ser diferente, né? Ela pode se manifestar, por exemplo, por meio de recursos visuais, ou de gestos, ou de sinais, e a gente precisa compreender que essa é uma forma legítima daquele aluno se manifestar, se comunicar, dele aprender, né? Então, o importante é a gente entender que os caminhos para o pensamento, eles são plurais, existem vários caminhos para você chegar ao mesmo conhecimento. E todas as crianças, todos os alunos têm o direito de desenvolver ao máximo o seu potencial. Então, quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente tem que se lembrar que as práticas pedagógicas, elas precisam oferecer múltiplas formas de expressão, de participação e de construção do sentido. Estimular o pensamento abstrato não é fazer com que todos pensem da mesma forma, mas sim abrir espaço para que cada um chegue ao conceito com base na sua experiência, com apoio do outro e através da mediação cuidadosa do professor. Prática pedagógica e mediação do professor. Na perspectiva da educação inclusiva, isso significa reconhecer as singularidades, promover a acessibilidade e garantir que todos aprendam, não apesar das diferenças, mas por meio delas. A linguagem, ela é a principal ferramenta do professor, mas não a única. As tecnologias digitais, a comunicação alternativa, os jogos, os gestos, os mapas, os desenhos, tudo pode ser recurso de mediação. Quando o professor planeja com intencionalidade, ele está dizendo ao aluno: eu vejo você, eu acredito no seu potencial. E isso é que transforma o ensino em inclusão real. Vemos então como o professor pode estar trabalhando de forma diferenciada em sua aula. Algumas imagens de tecnologias em sua aula. A interação entre o professor e o aluno, né? O recebimento, o acolhimento. Aqui, tratar o aluno, né? Com carinho, com atenção, né? O abraço, o aconchego é muito importante para que ele tenha sucesso em sua aula. A acessibilidade, né, ela vem trazer para nós uma liberdade para o aluno. Né? Em sua cadeira de roda, ele pode se locomover muito bem dentro do espaço que é a escola. Eu gostaria de compartilhar com meus colegas também uma prática, né, que eu tive enquanto professora alfabetizadora, há uns anos atrás, uma sala de segundo ano com 27 alunos. A turma era bem agitada e aí nós fizemos os combinados, né, com a turma. E a gente tinha as legendas, uma legenda para cada disciplina que a gente trabalhava e uma legenda que era principal para ir ao banheiro. Essa legenda, a gente separava um espaço no quadro, né, deixava aquele espaço para usar aquela legenda. Então, o aluno que quisesse ir ao banheiro, ele se levantava, ele não precisava pedir permissão para mim. Ele simplesmente levantava, ia lá no quadro, marcava a legenda do banheiro, que era o triângulo, ia ao banheiro e retornava e apagava aquele triângulo. Assim, não ocasionava efeito manada, né? Era um combinado que eles não podiam toda hora estar indo para o banheiro, eles tinham essa liberdade, mas também eles tinham que acatar aquele desejo, aquela vontade de estar saindo toda hora. Então, foi um combinado vamos dizer assim, com a turma que valeu a pena, né? Durante esse ano, a gente teve bastante sucesso com essas legendas, né? Com essa comunicação visual, né? Que eles só viam. E para cada disciplina, para cada momento, para aula de arte, para o recreio, né? Matemática e assim por diante, a gente usava uma legenda diferente, que seriam as formas geométricas, né? Que a gente usava o triângulo, o retângulo, os asteriscos. E assim, gente, eu consegui muita coisa com essa turma trabalhando com eles com legenda.
E para fechar a minha fala, né, eu gostaria de colocar que educar é um ato ético, político efetivo. E compreender o ser humano em sua complexidade e diversidade é o primeiro passo para transformar a escola em um espaço de pertencimento. A linguagem não apenas ensina, ela também acolhe, reconhece e faz existir.